Hoje vou mostrar-te 10 maneiras de poupar dinheiro, que são coisas que eu próprio aprendi depois de já ter gasto bem mais do que devia. Se aplicares bem estas 10 coisas, podes vir a poupar mais de 100 euros por mês e não, eu prometo que não te vou dizer para deixares de beber café na rua. A primeira forma é escolher um banco sem comissões. A sério, nós estamos em 2026, isto é um facto conhecido. E tu ainda pagas comissões de gestão de conta a um banco? Repara que eu não estou a falar daquelas contas todas XPTO que te dão subscrições e onde ganhas pontos, nada disso. A conta básica que serve para teres lá dinheiro, receberes o ordenado ao final do mês e ires pagando as tuas coisinhas. Se tu pagas alguma comissão por isto, estás a ser roubado. E o mais engraçado é que a maioria das pessoas até sabe que paga, mas não sabe bem quanto. Pode ser 5 euros, pode ser 10 euros por mês, 15 euros por mês. Isto é uma loucura porque existem vários bancos que para as funcionalidades básicas de um banco te oferecem contas onde não pagas nada. Muita atenção sobretudo àquelas contas que fizeste quando entraste na faculdade e é tipo, é jovem, não pagas nada, só que depois, quando chegaste tipo aos 25 anos, de repente começaram-te a cobrar e tu nem deste contas. Portanto, por favor, no final deste vídeo vai fazer scroll no teu extrato bancário e percebe se nos últimos 2 meses foi debitada alguma comissão. Se sim, muda de banco. Ora, a segunda maneira de poupar é nunca usar financiamento para comprar uma coisa. Claro que quando digo coisa não estou a falar de uma casa, mas sim de um iPhone, de um computador, de umas férias ou até de algo mais barato. Porquê? Eu sei que pedir um financiamento normalmente te dá acesso a comprar uma coisa hoje para a qual se calhar não tens liquidez ou dinheiro suficiente no banco. O problema é que o preço a pagar por isto é normalmente uma taxa de juros muito cara e que vai inflacionar imenso o preço do produto que nós estamos a comprar. Ainda há umas semanas atrás eu pedi uma proposta de financiamento para um possível carro novo que eu estava a pensar e eles mandaram uma proposta com uma TAEG de 4,8% e diz assim, Bernardo, isso para carro isso não é mau. Epá, para mim isto é horrível. Estamos a falar de todos os anos pagar 4,8% do montante que eu devo em juros. E isto, um carro que era de 70 mil euros, facilmente passava a ser 80 e tal mil. Claro que se estivermos a falar de uma taxa de juros de 0% ou até de 1%, poderá valer a pena, até porque a inflação meio que compensa esse valor. Mas temos todos que meter na cabeça que este é o principal negócio dos bancos. Emprestar-nos dinheiro, pedir dinheiro emprestado mais barato do que o que nos estão a emprestar a nós e fazer dinheiro com a diferença. O que acontece para nós clientes é que um iPhone que custa 1000 euros passa a custar-nos 1500 por exatamente o mesmo produto e nós nem damos por isso. Eu não estou a dizer que todo o crédito é mau, porque isso é mentira, mas contrair um crédito para comprar uma coisa poupa o dinheiro. Em terceiro lugar, usa cartões com cashback. Não é incrível tu ter sempre um desconto fixo que não depende do vendedor quando vais comprar alguma coisa? Pois bem, é exatamente isso que acontece com alguns cartões que oferecem cashback. Tu vais fazer uma compra de 100 euros e tens 1% de cashback, o que significa que depois, no final do mês ou de 3 em 3 meses, eles vão-te pagar esse 1%, neste caso 1 euro, para a tua conta de volta, ou depois também tens outras opções em que podes investir esse euro num plano qualquer. Porque é que isto é interessante para os bancos? Como estão a oferecer, no fundo, um desconto àquilo que o cliente vai comprar, há mais probabilidade que o cliente use aquele cartão. E isso dá mais volume ao banco, volume de negócio, não é? Dinheiro a entrar e a sair, o que significa que depois os bancos podem ir pedir empréstimos a taxas de juros mais vantajosas para eles porque têm muito volume. Ao mesmo tempo, às vezes também têm parcerias com marcas, tipo as Nike, as Adidas da vida, em que o próprio banco também recebe alguma benesse da própria marca por terem usado lá o cartão. Agora, isso para nós não nos interessa. Interessa sim que, como consumidores, saímos beneficiados porque pagamos menos pelo mesmo produto, ao contrário dos empréstimos. Dito isto, precisas ter atenção a uma coisa, que é, alguns dos cartões que oferecem cashback são cartões de crédito, não são cartões de débito. E um cartão de crédito, se tu depois, ao final do mês, não pagas automaticamente tudo o que gastas, podes incorrer num problema muito grande para ti, que é uma taxa de juros se calhar de 20, 25, 28%, e então aí era mais grave a cura que é o problema. Agora, usar um cartão de débito com cashback, perfeito. Ora, a quarta forma de poupar dinheiro é usar uma VPN para certas coisas. Sabias, por exemplo, que a Netflix na Índia é mais barata do que aqui? Há lugares no mundo em que as subscrições que tu pagas são mais baratas do que cá em Portugal. E eu juro, não é mito, se estiveres a pesquisar um voo, tu consegues encontrá-lo mais barato ligado a outro sítio do mundo do que se estiveres em Portugal. Para fazeres isto, só precisas de uma VPN e eu recomendo-te o patrocinador do vídeo de hoje, a VPN que eu pessoalmente uso já há muitos anos,
Surfshark VPN. Eu sei que isto parece uma coisa de nerd, mas ligar a Surfshark a um servidor no Brasil, ou na Índia, ou na China, são 2 cliques apenas, é uma coisa que qualquer pessoa consegue fazer. E além de conseguir as subscrições e os voos mais baratos, imagina que foste para o Japão, mas queres ver um jogo da Liga Portuguesa na tua app da operadora. Então tu ligas-te à VPN portuguesa e já consegues ver a tua app sem problema nenhum. Ficas também protegido quando estás a ligar a Wi-Fi públicos, consegues estar a navegar anonimamente na internet e aqueles anúncios chatos que parecem que vão atrás de ti pela internet inteira são bloqueados. Outra coisa boa da Surfshark é que, além de ser das mais baratas do mercado, tu podes usar literalmente nos dispositivos que quiseres, não há um número limite. E eu uso há anos e adoro. Se quiseres experimentar, tens o link na descrição, surfshark.com/Bernas, tens também 30 dias de money back guaranteed e com o código Bernas vais ter 4 meses extra de oferta. Já agora, se estás a gostar do vídeo, não te esqueças só de subscrever o canal, ainda tenho muitas dicas para dar. A quinta forma de poupar é fazer uma lista de supermercado. E isto é daquelas coisas que, se tu perguntares à tua mãe, ela vai dizer: sim, filho, é verdade. Ir ao supermercado é uma das coisas mais perigosas que podemos fazer no que toca a compras impulsivas, porque pode não parecer, e até porque depois estamos a falar de produtos baratos, é o pacote de batatas que custa 1 euro e tal, é aquilo que custa 2 euros, e então a gente, olha, apetece. Mas eu garanto que os supermercados estão todos pensados ao pormenor, literalmente, tipo, à altura das prateleiras. É uma coisa que eles consideram para meter lá os produtos mais atrativos e aqueles que tu precisas mesmo estão mais em baixo, porque o trabalho deles é fazer-te levar o maior número de coisas possíveis, já que já lá estás, e porque a maior parte das pessoas não gosta de ir ao supermercado e quer ir lá uma vez de tempos a tempos. Então, se fores antes do almoço ou antes de jantar, e depois de repente já tudo te parece a melhor cena do mundo, já queres levar o supermercado inteiro, até já abres uma cena lá para comer e depois apresentas só o papelinho na caixa. Quem nunca, né? Mas se fizeres uma lista em casa a dizer eu preciso disto e disto e disto e disto, vais conseguir controlar-te muito melhor sem teres que fazer um esforço para te controlar, porque já sabes, eu venho aqui à procura disto. Tipo, imagina, isso à Vorten, eu vou lá comprar o novo telefone que estou a poupar para ele há 2 anos, mas depois de repente, olha, vou comprar aquilo também. Não acontece porque são coisas caras, mas no supermercado é exatamente isso que acontece. Sexta forma de poupar dinheiro, isto não é patrocinado, mas é uma coisa que eu adoro: usar o auto switch da Many para mudar de companhia de eletricidade. Já todos nós ouvimos falar da tarifa bidiária, dos kWh e o preço por kilowatt, mas poucos sabemos realmente o que aquilo quer dizer. Aliás, aquilo está feito para nós não percebermos o que é que aquilo quer dizer, mas a verdade é que o preço, uma vez que estamos no mercado livre, o preço do kilowatt, ou seja, o preço da eletricidade, está sempre a mudar. Hoje a Endesa é mais barata, mas amanhã a EDP já está com um deal melhor, só que depois, no outro dia, a outra já está com outro deal. E eu prometo que mesmo que na altura tenhas dado ao trabalho para escolher qual é que era o operador mais barato, agora já existe um com uma proposta melhor. E é aí que entra a Many, que mais uma vez não é patrocinada, mas eu pessoalmente uso, não só em casa, como também aqui no estúdio, e em que eles têm uma cena que é tipo 3 em 3 meses procuram qual é que é o melhor contrato para ti e mudam-te automaticamente de contrato, tipo, só tens que aceitar, a dizer sim, ok, eu quero mudar, e desta forma eu garanto que tu vais poupar muito dinheiro por mês. Em sétimo, eu quero que tu faças uma lista das tuas coisas preferidas. Isto é uma tarefa muito simples. Sentas-te e fazes uma lista entre 7 a 10 coisas que são mesmo as tuas preferidas, e aqui não sou eu que te posso dizer o que é que elas são, depende de cada um, mas exemplos: ir viajar, ver um jogo da bola, ir jantar fora, tecnologia, legos, date com a namorada e beijola com os amigos, não importa. Eu quero que tu preenchas esta lista com as 7 a 10 coisas que tu mais gostas de fazer. E para que é que serve esta lista? Perguntas tu. Pois bem, o marketing vem de todo o lado, vem de coisas que nós gostamos, vem das coisas que nós também não gostamos assim tanto, mas que de repente convencemos que precisamos delas. Porquê? Porque o marketing está muito bem feito, e está mesmo feito para nós querermos uma coisa que na verdade não queríamos assim tanto. Tipo, não é preciso convencerem-me a ir numa tarde de sol a uma esplanada de beijola com amigos, eu já vou. Só que depois também há aquelas coisas que isto até era fixe, e é exatamente para isso que serve a lista. Quando nos apetecer gastar dinheiro numa coisa, nós vamos à nossa listinha que está no nosso telefone e dizemos assim: ok, isto está na lista, então é porque é uma coisa que eu gosto mesmo, bora gastar dinheiro. Não está na lista, à partida é uma compra de impulso, tem que ir ao VAR e talvez a decisão seja: é melhor não comprar. No fundo, isto é uma forma simples e prática de te protegeres a ti próprio contra toda a publicidade que existe no mundo, porque eu sei que nós aqui sentados, quando não nos apetece comprar nada, dizemos: mas eu não sou afetado por isso. Mas a verdade é que a certo ponto da vida, com a publicidade certa, com a coisa certa, nós vamos ser afetados e devemos ter um sistema
para nos proteger disso. A oitava coisa para poupar dinheiro é cancelar subscrições. E eu já sei que é que tu me vais dizer, Bernardo, mas eu não tenho assim tantas subscrições. Percebo, mas o que todos os estudos sobre a matéria mostram é que as pessoas têm mais subscrições do que o que acham que têm. Para ver se isto é o nosso caso ou não, há uma forma muito fácil de o fazer, que é uma lista de todas as subscrições que temos. Não interessa se é Netflix, iCloud, Google Drive, nós queremos saber as subscrições todas, tudo aquilo que todos os meses sai aquele dinheiro da nossa conta. E uma forma também fácil de o fazer é irmos aos nossos bancos, analisar o extrato dos últimos 60 dias e ver quais é que são as coisinhas que estão lá. Há que ter atenção àquelas subscrições anuais, porque essas também têm que contar, e aí, por exemplo, se tiveres um iPhone, tu podes ir lá às assinaturas da Apple e ele dá-te lá todas as subscrições que tens. Isto é uma coisa que qualquer pessoa que faça orçamentação, e toda a gente devia fazer, já tem. Depois, o que é que eu quero que tu faças? É olhares para as subscrições todas e pensares assim, só teoricamente, se eu tivesse que cortar com uma das subscrições, qual seria? Será que há assim alguma alternativa que eu podia usar mais barato ou até de borla? Faz-me assim tanta falta, porque não te esqueças, uma subscrição de 10€ por mês, ok, não é uma coisa extremamente cara, mas ao final de um ano são 120€ e ao final de 10 anos são 1200. Em nono lugar, deves planear compras caras. E eu digo compras caras porque claro que eu não quero que faças isto para comprar tipo uma cena de 30€ para a casa ou uma camisola para ti. Estou a falar mais de se quiseres comprar um computador novo, um smartphone, se quiseres fazer uma viagem. Eu sei que às vezes há coisas que acontecem que nós não estamos à espera, tipo a nossa TV dá o pay de mestre e nós precisamos de outra. Para essas situações não há nada a fazer. Agora, se nós já estamos naquela, o meu telefone já está velhinho, hei de querer comprar um novo, então é começar a planear. Ir ver as reviews, ler os artigos para saber exatamente o que é que nós queremos e depois planear comprá-lo numa época boa para isso. Por exemplo, se até queres um novo iPhone, tu não vais comprá-lo em agosto. Porquê? Em setembro vais ter um iPhone novo, um ano mais avançado, pelo mesmo preço. Então, esperas por setembro. Se por outro lado, queres comprar uma televisão, há algures durante este ano. Tu sabes que épocas como o Black Friday oferecem descontos incríveis em televisões e então dizes assim, ok, eu vou comprar esta televisão quando tiver em promoção. Aqui tu até podes usar um tracker de preços como o Kepa, em que te permite ver se aquele produto já teve com o preço mais barato ou não e assim sabes que não estás a comprar overpriced. Em 10º lugar, e eu sei que a maior parte das pessoas não vai gostar desta, tipo, não tens que o fazer, é só uma ideia, se quiseres poupar ainda mais dinheiro, mudares-te para uma casa mais barata. Atenção que estamos só aqui a pôr a possibilidade de se pensar neste cenário em cima da mesa para sabermos que é uma opção. Mudar de casa, eu sei, pode ser uma chatice em vários planos, não só na questão da mudança em si, mas também porque uma coisa é ir habitar para um sítio e outra coisa é chamar-lhe de casa. E isso demora tempo, nós temos que nos apaixonar pela casa, temos que a decorar da forma que nós queremos, que nós gostamos e depois aquilo, mesmo que seja uma casa alugada, também parece-nos um bocadinho nosso. Ainda assim, lembra-te que mudar para outra casa também pode ser algo entusiasmante, tipo, de repente, tu tens uma coisa que já está assim e que também tem defeitos, porque nenhuma casa é perfeita, e de repente passas a ter uma tela branca que tu podes pintar de outra maneira consoante os teus gostos hoje em dia. Eu diria que, sobretudo, se alugaste uma casa nos últimos 3 anos, existe a possibilidade de conseguires encontrar uma casa equivalente na mesma zona ou noutra zona um bocadinho mais barata. E a verdade, se tu fores reparar, é que nos últimos 3, 4 anos o teletrabalho deu um grande boom. Portanto, quando antigamente era bué chato morar longe do trabalho, porque depois ias demorar muito tempo a chegar todos os dias ao trabalho, hoje se calhar tu já só precisas de ir 2 vezes por semana ao trabalho e, portanto, esse processo já não custa tanto. Nesse sentido, se tu estiveres disposto a fugir dos centros urbanos, que honestamente acho que é o que eu vou fazer a nível pessoal, tu consegues arranjar uma casa não só mais barata, como se calhar até melhor. Repara que estas 10 dicas, isoladamente, se calhar não te vão dar uma grande poupança, mas se tu combinares todas, ou a grande maioria, vais poupar muito dinheiro por mês.